Oi, e essa é a nossa sexta lei hermética, a lei da causalidade. E eu tô adorando fazer esse trabalho aqui junto com vocês. Para mim isso é novo e eu espero mesmo que vocês estejam gostando de trazer essas leis herméticas tão faladas e antigamente de uma maneira tão difícil, agora as coisas começam a ficar um pouco mais claras para nós. Quanto mais clara, mais a gente consegue adaptar a nossa vida. E se a gente escutar esse vídeo várias vezes, aquele da doutora Mabel, ou outros materiais maravilhosos que tem na internet, literatura, a gente vai absorvendo, e nos momentos que a gente precisa compreender alguma situação da vida, essa lei parece que se mostra. Isso tem acontecido comigo. Desde quando eu comecei a estudar mesmo, tentar entender como as coisas funcionam. E aí vieram as 10 partes do ser, e aí eu juntava com a energia do reiki, ia fazendo. Só que ainda ficava algumas coisas assim, tá, mas será que cada parte do ser, será que em contextos diferentes existe alguma regra básica para tudo isso? E aí as leis herméticas, de alguma forma, foram preenchendo esse raciocínio. E embora a gente saiba que não dá para raciocinar a vida, porque ela é muito mais do que 1 mais 1, do que cálculo, ela tem seus mistérios, né? Envolve emoção, envolve pessoas. Mas mesmo assim, a nossa mente, a minha mente, a sua mente precisa de argumentos para aceitar muitas situações. E quanto mais a gente consegue compreender e trazer para a prática, mais a vida começa a desembaraçar. Por quê? Porque, na minha opinião, quanto mais a gente luta, resiste e implica com uma situação, mais aquilo demora para concluir, para acabar e a gente recomeçar. E a gente falou nas outras leis, né? Do recomeço, principalmente na última lei, do ritmo. Então, quanto mais a gente absorver esse entendimento, e essa lei de hoje, ela é uma lei muito falada, principalmente no espiritismo, da causa e efeito. Assim, quando o espiritismo começou a sair, foi que a gente começou a falar do karma. Então, ela não é novidade, não é complexo, assim, de como algumas outras que a gente viu, que até para falar era mais difícil. Essa é mais fácil para falar. Assim, eu me sinto tão à vontade quanto da vibração e do mentalismo. Né? Foram as 3 leis que me deixaram mais à vontade, mas a próxima não vai me deixar muita vontade, não. Mas essa dá para falar de uma forma mais segura, porque a compreensão é mais falada mesmo, né? A gente escutou muito sobre isso, da causa e efeito, das consequências, tudo aquilo que você faz tem uma reação, da ação e reação. O que eu tiraria não de diferente, mas de essência nessa lei, é que a gente tome muito cuidado com as nossas preferências. Preferências, aquilo que a gente escolhe fazer com mais frequência, o que eu valorizo ou desvalorizo na minha vida hoje, porque o que já foi, já foi. A lei já se aplicou. O que cabe a gente agora é de hoje para frente, porque o que já foi, eu já vou responder pelo que eu já fiz, pelo que eu já pensei, pelo que eu já quis. Mas a partir de hoje, tendo uma consciência maior a cada dia da nossa jornada, da nossa vida, né, em tantos aspectos, eu começo a perceber que simples preferências vão me trazer um resultado. Exemplos básicos, uma pessoa vai comer pão com manteiga, tem gente que coloca uma camada de manteiga, aquilo vai ter uma consequência. Tem gente que passa um pouco de manteiga, só para sentir o sabor. Tem gente que vai comer um lanche e coloca um tubo de maionese. E olha, gente, estou dando o exemplo mais básico do mundo. A escolha porque é uma preferência, algo muito gorduroso, mas é assim que eu gosto.
Sabe quando a gente fala, é assim que eu gosto? Ah, mas vai ser assim, eu vou tomar refrigerante todos os dias, eu vou comer doce. Eu tô falando da parte de alimentação, um exemplo. Isso vai ter uma consequência. Ah, a pessoa resolve não fazer exercício. Ela já escutou falar que exercício movimenta o corpo, que faz bem. Ela já escutou várias vezes, milhares de vezes sobre isso. A primeira vez ela pode ter ficado surpresa, muitos anos atrás, mas normalmente todo mundo já escutou que exercício é importante para a saúde. Ah, mas eu não gosto, eu prefiro não fazer. Ah, eu prefiro fazer tudo de carro, eu prefiro não caminhar, eu prefiro não me exercitar. Isso vai ter um preço. Então, as nossas preferências. Não, tem gente, tem uma aluna que vai estar escutando isso aqui, que está aqui na jornada também, que falava assim: não, eu também gosto de comer muito, mas eu vou numa pizzaria, eu como um pedacinho de cada, se eu for no rodízio. Eu escolhi comer menos, porque eu quero ter mais saúde. E aquela fala, muito tempo, ficou guardada em mim assim: nossa, ela escolhe isso, mas ela nem precisa, ela é magra. Só que essa escolha que ela fez lá atrás fez com que hoje ela seja magra. Aí você encontra uma pessoa totalmente relaxada com a quantidade e a qualidade e fala assim: ah, mas é que eu não gosto. Tem gente que não gosta de beber água. Isso vai ter uma consequência. Então, parece que as consequências são de coisas grandes, imensas da nossa vida. Com quem você vai casar, com a escolha sobre o trabalho que você passa o dia. Não, são escolhas pequenas também. Todas as escolhas fazem parte dessa lei. Você escolheu, você vai ter a resposta do que você escolheu. Das suas preferências, dos seus gostos, das suas companhias. Eu quero andar na companhia dessas pessoas. Você vai ser influenciado por essas pessoas, porque elas vibram. Ah, eu escolho tal tipo de música. Aquela música está entrando na sua mente. Ela vai vibrar. Quanto mais a gente percebe que tudo tem uma reação e não adianta a gente fingir que não sabe, porque agora a gente sabe, vai ter uma reação. Você para falar de alguém e você deseja mal, você fala, aquilo vai ter uma reação. Vai voltar, vai para a pessoa, mas vai voltar muito mais para a gente que falou. Porque tudo que sai da gente, volta pra gente. E volta para as pessoas que a gente ama, né? Quando você joga alguma coisa de bom, aquilo volta para você e volta sempre abençoado. E isso eu acredito muito. Em maior escala. O ruim também. Porque quando você solta alguma coisa para o mundo, aquilo vai para o mundo, se conecta com outras coisas parecidas que se harmonizam com aquilo e volta para você e espirra em quem está por perto. Sempre coisas boas e coisas ruins vão voltar multiplicado e espirrando naquelas pessoas que estão por perto, pessoas que a gente ama, ou trabalho, até mesmo no trabalho da gente. Tudo que a gente faz, consciente ou inconsciente, ah, mas eu fiz sem querer, mas vai ter uma reação. É uma lei. E essa lei, ainda bem que essa lei já foi falada há algum tempo. Então, não é novidade. Mas a gente pode esmiuçar um pouquinho mais ela aqui. Outra frase que eu gosto muito de associar com essa lei é: tudo que você alimenta cresce. Tudo que você dá força tem mais poder na sua vida. Então, vamos dar um exemplo. Eu alimento a mágoa. Isso vai crescer. Eu faço questão de alimentar uma mágoa. Não quero perdoar aquela pessoa. Essa mágoa vai crescer em mim. Quanto mais eu alimentar. Se eu começo a alimentar a bênção na minha vida, começo a alimentar as coisas boas, os meus sonhos. Eu tenho um sonho, eu começo a alimentar o meu sonho todos os dias. O meu sonho vai crescer. Ele vai crescer. Se eu alimentar... eu valorizo a minha família e eu alimento todos os dias com amor, com carinho, com dedicação. Isso vai crescer na minha vida. Se eu valorizar muito as pessoas que eu amo, elas vão crescer na minha vida, elas vão ter mais poder na minha vida. Se eu desvalorizar as pessoas que eu amo, se eu escolher colocar outras coisas no lugar de outras coisas. Então eu tenho assim várias escolhas, vários setores da minha vida. Eu escolho colocar isso na frente disso. Isso vai criar mais poder. E isso vai ficar pequeno. E aí depois eu posso reclamar: nossa, mas por que eu fiz tanto por fulano ou por isso? Porque eu não dei tanta força assim.
Então, essa lei da causalidade não quer dizer só escolhas que você faz entre uma coisa e outra. Entre algo, você tem duas possibilidades. Não, é o tempo inteiro. Até de poder parar, se você tem uma criança, parar para escutar essa criança. Ou resolver ficar no WhatsApp. Você vai estar alimentando ali o seu vício pelo WhatsApp e enfraquecendo o seu relacionamento com aquela criança. Assim é com o seu parceiro, com a sua parceira. Ah, mas é porque é minha hora. Agora eu preciso descansar um pouco, eu preciso ficar. E as horas passam, 1, 2, 3, você vai... Ah, você perdeu aquelas horas, isso vai ter uma reação, porque infelizmente, a gente tem as horas contadas no dia, são 24 horas. Se uma hora ou outra você resolve jogar para o lazer, para uma brincadeira, para um divertimento, uma coisa, todo direito é nosso. Mas quando isso se torna, por exemplo, um vício de comportamento que leva 1, 2, 3, 4 horas por dia, isso vai ter um preço. Porque alguma área da sua vida vai ficar desfalcada. A gente tem várias para dar conta. A gente não tem só trabalho. A gente só não tem namorado, ou marido, ou esposa para cuidar, filho. A gente tem várias coisas. Então, lembra quando a gente fala de sábado, de equilibrar as coisas na nossa vida? As prioridades, a prioridade de equilibrar o que eu fiz mais essa semana e o que eu não fiz. É esse olhar. Por quê? Porque no final das contas, quando a gente chegar lá no fim, que for olhar a nossa vida, a gente vai perceber que não era só trabalho, ou dinheiro, ou casamento, ou uma coisa ou outra, ou saúde. Não era só isso que era importante, e as outras coisas. Então, eu tenho meu lazer, eu tenho que cuidar da minha vida financeira, eu tenho que cuidar dos meus relacionamentos, porque senão eles não ficam fortes. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Ah, eu tenho? Seria bom. Não é que você tem, seria muito bom para a sua saúde mental, seria muito bom para a sua saúde emocional, física, que você faça algumas coisas como estudar, se alimentar bem, se exercitar, que são os hábitos que a gente fala tanto aqui, meditar, fazer orações, ter seu momento com você mesmo, cuidar dos seus sonhos, sua prioridade. Se você tem um vício, qualquer que seja ele, isso é uma escolha, vai ter uma consequência, porque você, com certeza, vai deixar coisas de lado. Vai deixar setores da sua vida. Ah, não, mas eu ficar 2 horas aqui todos os dias, isso não me toma tempo, não. Então tá. Todo o resto você conseguiu ver naquele dia? Saúde, mente, relacionamento, tudo. Por quê? Parece tão bobinho esses momentos que a gente fica assim. E internet, gente, internet come hora da gente, né? Não que eu nunca tenha ficado, porque de vez em quando eu resolvo ficar e fico sim. Eu adoro assistir umas palestras, umas coisas, mas consome tanto tempo. Se você souber conciliar ainda com uma outra coisa, ainda você vai fazer uma caminhada, escutando alguma coisa, até limpar a casa, ou fazer algum serviço que dê para conciliar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com quanto tempo da nossa vida está indo embora por conta de algo que não está fortalecendo em nada. Nada. Aquele momento podia ser para fortalecer uma amizade, o seu corpo, a sua mente, estudar muito mais. Pessoas que escolheram dedicar 2, 3 horas de estudo por dia. Quanto que ganharam depois? Quanto que melhoraram, inclusive a carreira. Mas quem por conta própria escolhe fazer algo pela sua vida, horas por dia, sem ser as obrigações diárias, as tarefas que a gente faz no automático. Chega no final do dia, acabei. Ai, tô cansada. Ah, não, tô cansado, não, a semana... Ai, agora eu preciso relaxar. E aí, estende isso aí. Relaxar também é importante.
Se divertir também é importante, não vou tirar o mérito de nada disso não. Mas nessa lei, ela cabe muito para a nossa jornada. Para a gente ficar muito atento com os hábitos que a gente escolheu trazer para a nossa vida, porque todos eles vão ter uma reação positiva. Toda vez que a gente resolve olhar aquela rotina que a gente tem e falar assim, nossa, eu cumpri hoje os meus exercícios físicos, as minhas orações a meditação, a minha alimentação foi melhor, eu cumpri o meu estudo, eu olhei para a minha prioridade. Toda vez que você faz isso, você está alimentando aquilo que é importante para você. Os seus sonhos, seus hábitos. E aí um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui 1, 2, 3 anos, assim, nossa, será que isso fez diferença? Com certeza vai fazer. Porque com certeza tudo de bom que você fez para trás fez muita diferença hoje, de bom e de ruim. Então, toda vez que a gente deixa um vício que está tomando tempo de alimentação, ou de procrastinação, ou de chegar um momento do dia que todos os dias você faz a mesma coisa que não vai te levar a nada, aquele joguinho ou aquele programa que só fica ali alimentando coisas ruins, ou aquela pessoa que você todo dia para conversar há muito tempo, se contaminando com aquelas ideias. Pensa se isso é legal para você mais para frente. Quando a gente entende essa lei, a gente toma muito cuidado com o nosso dia. Eu não recebo no meu dia, isso eu sempre falo, qualquer pessoa. Eu nem atendo qualquer pessoa, porque meu dia é valioso. Porque eu valorizo mesmo o meu tempo. Então, quando eu resolvo encontrar com pessoas, receber pessoas, aquilo tem um valor, tem um porquê. Porque senão eu vou querer usar aquele tempo para melhorar as minhas condições de vida. Estudando, ou trabalhando, ou fazendo coisas que vão agregar crescimento para mim. Muito difícil eu desperdiçar. Até quando eu resolvo desperdiçar, é consciente. Não, agora eu quero fazer tal coisa. Agora eu escolho. Ah, mas eu vou ficar... Se agora eu resolvi ficar algumas horas de boa, sem que aquilo vai fazer parte até do meu... do que eu quero mesmo, porque às vezes a gente precisa só parar e não fazer nada, ou fazer algo que gosta muito, mas que você não tá, aquilo de alguma forma não é contabilizado como hábito, não é só porque aquele momento você precisa, mas a gente tem que saber em que momento que isso entra, porque se entrar demais também eu vou perceber, peraí, tinha coisas para ser feitas e eu não fiz. Quando a gente começa a tomar conta da nossa vida, a gerenciar a nossa vida, a ser o empreendedor da própria vida, a gente começa a levar muito mais a sério o nosso tempo. Porque vai ter sim uma reação, vai ter um resultado. A gente vai responder por isso, pelo que a gente faz e pelo que a gente não faz. Muitas coisas a gente sabe... E não é esperar alguém mandar a gente fazer, né? E nem esperar a vida cobrar. A gente fazia antes, é se colocar antes. Essa é a importância de projetos. De escrever sobre uma coisa que você... você trazer antes uma coisa. Tem gente que... E não é o caso de vocês, não é o caso desse grupo. Mas tem gente que vive tão à mercê da vida, assim. A vida vai trazendo, vai resolvendo, vai trazendo... E não tem seus próprios projetos. Não fazem eles crescerem. Se eles não crescerem, você vai ficar esperando algo vir para você resolver? Esperando um problema surgir? Ou alguém te pedir alguma coisa para você resolver? Cadê os seus projetos? Os seus sonhos? Aonde você colocou ele? Quanto mais você alimentar o seu sonho, quanto mais você tiver objetivo, sabe aqueles 10 objetivos que a gente tem a cada ciclo? Então, são importantes, são pequenas tarefinhas que a gente faz que muda alguma coisa. Ah, era algo que eu tinha para arrumar, eu não arrumei ciclo passado. Era uma reformazinha que tinha que fazer ali naquela parede, estava caindo. Tava... Você anota. Os objetivos é para isso. Você olhou para um problema, você resolveu o problema. É uma ação que vai gerar uma reação. Você resolveu, aquilo ficou arrumado. E não fica acumulando coisas.
A gente não pode ser acumuladores de tarefas, não. A cada tempos em tempos a gente dá uma vistoria na vida, faz uma relação e fala, eu preciso fazer isso aqui. Eu faço muito disso, muito. De escrever as coisas mais importantes para serem feitas, de deixar muito claro para minha mente o que eu preciso fazer, porque se eu quero resultados, se eu quero reações, eu tenho que agir na frente. Não adianta a gente querer que a vida traga coisas de graça, a menos que você tenha feito muito por isso e ela está só madurando aquilo para te trazer de volta. Pode acontecer, mas a gente precisa fazer a nossa parte. O que eu mais tiro de importante dessa lei é que se eu quero coisas boas da vida, eu tenho que plantar antes. Para eu colher qualquer coisa, eu vou precisar plantar, eu vou precisar regar, eu vou precisar cuidar, ficar atenta, para que isso não enfraqueça e não suma da minha vida. Se eu valorizo uma pessoa, se eu tenho pessoas que eu amo e eu sei que uma hora a vida vai levar, mas eu quero ter experiência com essa pessoa, eu quero curtir momentos, eu tenho que ir atrás, eu tenho que provocar situações para encontrar com essa pessoa. Eu tenho que fazer com que isso valha a pena. Eu tenho que trabalhar algumas coisas em mim, como ter empatia, ter mais tolerância, porque às vezes a gente gosta tanto de pessoas, mas não consegue conviver, porque aquela pessoa, porque ela é muito difícil, porque essa pessoa não é fácil, porque essa pessoa é chata, mas eu gosto tanto dessa pessoa, então cria situações, haja para que tenha uma reação. Às vezes a gente muda com alguém e essa pessoa muda com a gente. Olha que coincidência, que não tem coincidência. Quando a gente quer colher alguma coisa, a gente tem que fazer primeiro. Primeiro a nossa ação, porque o tempo inteiro os resultados estão chegando. Quanto mais consciente eu faço as minhas escolhas, quanto mais consciente e saudáveis são as minhas preferências. Mas eu queria fazer assim. Será que preciso fazer isso agora? Mas eu posso fazer de uma maneira diferente? Mais construtiva? Qualquer coisa que a gente faça. Em qualquer coisa. Até uma música que você vai colocar. A gente vai ficar bitolado com reação? É que vai acontecer, vai voltar. Não adianta a gente ficar bitolado, não. As coisas vão voltar. Se eu colocar no mundo, aquilo volta multiplicado. Então, o que eu posso colocar que, voltando multiplicado, volta trazendo mais bênçãos? Tem uma fala desse vídeo que eu vou mandar também, que fala assim, o ideal é não atrapalhar a vida de ninguém. Viver a nossa vida sem enroscar a vida de ninguém. Fazer por nós. Mas o ideal mesmo é a gente poder contribuir para a vida das pessoas. Então imagina, se você faz o bem para você e faz o bem para as pessoas, mesmo que a vida te traga algumas coisinhas, mas as reações são positivas. Porque aí a gente trabalha a nossa intenção de fazer o melhor, as nossas ações de fazer o melhor. E aí a gente não deixa aquelas ervas daninhas ficar contaminando aquilo que a gente quer para nós ou para o outro, gerando o tempo inteiro um karma positivo, um karma que vale a pena a gente viver e não ficar só pagando, né? Pagando. A gente já tem as dívidas passadas e ainda vai adquirir mais dívidas. Não, vamos deixar a vida mais limpinha. Quanto mais a gente deixar a nossa vida limpinha, claras, mais a gente vai acertando o que tem que acertar, mas vai gerando karmas melhores. E é isso, vamos passar a semana inteira refletindo sobre o que são as nossas ações, o que a gente está atraindo, o que está voltando tanto. Se dá para mudar alguma coisa e melhorar. Buscar a nossa excelência. Excelência em viver e em gerar coisas boas, em gerar bons resultados. Essa eu acho que é a melhor excelência que a gente pode buscar. Tá bom? Um beijo, pessoal. Uma excelente semana.